Hello, Luiz está de volta. Eba, bem-vindas. Vamos esperar um pouquinho aí, deixar o pessoal entrar para a gente começar a nossa conversa de hoje. Sextou! E com isso, nosso último dia da live. Oba, Luiz está fritando com essas lives. Que bom, Luiz, essa é a ideia. A gente trazer tudo que tem sido falado sobre design thinking, né? A gente pensar juntos aí nos caminhos. Meu agradecimento público por toda essa entrega. Que bom, fico feliz. Agradeço por ter acompanhado tudo, a todo mundo que tá com a gente aí nessa semana. A ideia é que a gente apareça bem mais por aqui, tá? Então essa é uma semana, né, de bastante conteúdo, bastante coisa legal sendo compartilhada. E aí segunda-feira a gente já tem novidades gratuitas para vocês. Estaremos sempre conectados aí. Bom, gente, sextou. E com isso chegamos à nossa quinta live, 5 de 5, né? Estamos aí a semana toda conversando no horário do almoço. Hoje, o nosso tema é Design Thinking em Evolução, as novas ondas e futuros da abordagem. E para conversar com a gente vai voltar a Beatriz, a Bea, ela que abriu comigo a semana. E agora vamos fechar juntas também numa conversa gostosa aí. Então, eu já vou aceitar aqui a Bea. Vamos lá. Eba! Olá, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certo. Tô com uma gambiarra aqui com o celular, vamos ver se ele fica. Tá bem, tá bonita, já se arrumou para sexta-feira? Já. Tenho curso daqui a pouco, aí já vou emendar no sextou. Muito bem, ótimo. Ó, estou feliz de ter você de volta aqui comigo. Valeu também, pessoal que está entrando aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. A nossa conversa hoje, mais uma vez, vai ser bem gostosa. Espero contar com a contribuição de vocês. Usem o chat aí para perguntar qualquer coisa, falarem o que quiserem. Lembrando que sempre temos pessoas do time aqui de relacionamento. Então, precisando, sei lá, se tiver qualquer dúvida, quiser conversar sobre qualquer coisa em relação a ecos, manda mensagem no direct que o pessoal tá de olho aqui ao vivo. E é isso, então a gente vai agora para nosso último dia de live desta semana, fechando aí o final de semana com tudo. Então assim, ó, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar de futuros do Design Thinking, né? Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, como a gente falar de futuro do Design Thinking se talvez sem fazer um panorama de como a gente chegou até aqui, né? Eu acho que é justo a gente pensar um pouco de qual que é essa história, o contexto histórico de aplicação do Design Thinking, para a partir daí a gente falar, então tá, para onde que a gente pode caminhar, né? A gente partir do nada e falar, vamos caminhar para cá, para lá, talvez a gente fique sem estrutura. Então eu pensei em trazer um pouco de contexto histórico, contar um pouco da história que se conta de onde veio o Design Thinking, como ele chegou onde está. E aí a Bea vai me ajudar a falar a partir daí. Os caminhos que vêm a partir daí, quais são esses movimentos que estão acontecendo hoje e para onde a gente enxerga que o Design Thinking vai evoluir. Então vamos lá. Pode ser, Bea? O que você acha dessa ideia? Perfeito, bora lá. Muito bom. Então, gente, vocês devem, para quem já, assim, para quem fuça na internet, né, pesquisa lá no Google, Design Thinking, conhece a Ideal, que é a maior empresa de consultoria de Design Thinking, é responsável por levar o Design Thinking, tipo, marketear o Design Thinking, né? Criar essa formatação que a gente conhece hoje como um processo e super friendly para ambientes corporativos e tal. Mas o Design Thinking é muito anterior a isso. Então, assim, desde os anos 60, ali, isso aí, a Ideal surge em 91. Até lá,
dos anos 60 até os anos 90, são movimentos acadêmicos, literários, que depois vão culminar nesse novo contexto, né? Nesse novo conceito do design thinking. Então, por exemplo, em 1960, surge o termo wicked problems, que a gente traduz como problemas complexos, problemas capciosos, né? Mas é difícil uma tradução literal de wicked problems, mas isso é o âmago, né? É uma parte central, é o coração do design thinking. Porque o design thinking surge como abordagem para a resolução de problemas complexos. Então, é quando começa a se ver ali esses problemas multidimensionais, complexos, que necessitam de um trabalho colaborativo, que necessitam desse olhar para as pessoas que estão vivendo o problema, né, de um entendimento mais profundo dos desafios por trás daquele problema, para daí sim poder seguir para a resolução. Então, esse é um termo que surge lá nos anos 60, que começa a conversar já um pouco com uma nova prática de design, né? Aí, em 1969, é a primeira vez que começa a se falar do design como pensamento, que é o Herbert Simon, no livro Ciências do Artificial. Aí lá ele traz, né, a aplicação do design como pensamento. Então, como sair de uma condição existente, dessas condições atuais, para condições preferíveis por meio do design. E aí ele já inaugura no texto dele, neste livro, ele já traz conceitos de prototipagem rápida, de teste para observação. Então já tem ali sementinhas de várias coisas depois que vão se tornar o design thinking mesmo. Então veja que lá em 1969 já começa um movimento, né? Daí tem em 1970 e tantos o Robert McKean, também, que é super reconhecido como a contribuição que ele deu para o que se tornou o design thinking depois, que ele escreve um livro, Experiências em Pensamento Visual, Experiences in Visual Thinking, que aí ele fala da contribuição do pensamento visual para a tomada de decisões, né, para a nossa habilidade de resolver problemas. E isso também é uma característica intrínseca ali do design thinking. A gente vai tornar o pensamento visual, né? Você vai tornar a inteligência coletiva visual para que a gente possa tomar decisões em cima dessas informações que estão ali evidentes. E aí, antes de chegar na Ideal, mais um movimento que é nos anos 80, na arquitetura. Então tem o Robert, como é que é o nome dele? Peter Rowe, que escreveu o primeiro livro chamado Design Thinking, só que para falar de construção de prédios e tal, construção de espaços urbanos a partir das pessoas. Então ele já traz também essa coisa do pensamento do design, mas bastante focado para a arquitetura. E aí um outro arquiteto que fez um estudo também do pensamento do designer, que aí ele também chega em conclusões ali de que o pensamento do designer é diferente, que contribui para a resolução de problemas. Chega nessa reta, aí a gente chega na era que a gente mais conhece quando se pesquisa design thinking no Google, que vem a Ideal, né, a responsável por tornar o processo palatável para o mercado. Vem o Richard Buchanan, escreve um artigo que ficou super conhecido como a base do que é o design thinking, né? Quem começa a estudar design thinking, esse artigo você consegue baixar gratuitamente na internet, no Google, que chama Wicked Problems in Design Thinking. Eu acho que só tem em inglês. Até uma coisa que a gente poderia fazer um dia era traduzir isso para ajudar, né, os nossos colegas com esse material. E aí tem a D-School. Em 2004, a D-School do David Kelly começa também a ensinar, então, design thinking dentro de Stanford, né? Aí começa esse movimento grande mesmo de aprendizagem em cima, né? Usando o design thinking. Ah, olha aqui o Alessandro falando que tem em português. Ah, com certeza alguém já fez essa maravilhosidade. Muito bom, obrigada. Não sabia. Eu só vi a versão em inglês até hoje. Beleza, demos aqui o panorama para chegar até onde estamos. Agora, a gente pode começar a falar, né, a partir daí, o que está acontecendo hoje e para onde, né, os possíveis caminhos de para onde a gente pode ir. E, gente, como a gente vai falar aqui um pouco de futuro, para os que
gostariam de arriscar visões também, joguem no chat aí, sabe? O que vocês veem de movimentos acontecendo, para onde vocês entendem e acham que o Design Thinking pode estar caminhando. Mas aí, Bea, beleza, a gente chegamos onde estamos. Na sua opinião, antes da gente falar de fatos e evidências, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre que futuros você imagina para o Design Thinking. O que você vê, né, vivendo bastante o Design Thinking na sua vida profissional? O que você vê que está acontecendo e para onde você imagina que está caminhando? Legal, Nath. Então, para eu chegar lá, eu também preciso voltar como você voltou um pouco, para eu fazer uma comparação. Eu não peguei essa época, mas antigamente se fazia cursos para aprender a digitar, né? Curso de datilografia. E foi passando os anos e isso, que era uma profissão, né? Que você fazia um curso, você precisava de um treinamento, uma certificação ali. A gente foi aprendendo ali naturalmente e isso foi se tornando uma habilidade. Então, eu acredito que desde lá dos anos 60 até chegando hoje, o design no geral e o design thinking também, eu acho que ele está caminhando para se tornar uma habilidade de todos, principalmente por essa questão de modelo mental. Então, como é uma coisa que a gente consegue exercitar, tendo as ferramentas ali, sabendo como exercitar o pensamento, né? Eu acho que é uma coisa que daqui a alguns anos pode ser que todo... Opa, travadinha? Voltei? Voltou. Recebi uma ligação. Então, eu acho que vai ser uma coisa que todo mundo, assim, vai poder ser um pouco... A gente já acredita que todo mundo é um pouco designer, né? Aqui na Ecos a gente fala muito disso. Mas eu acho que isso vai se tornar uma habilidade muito mais difundida. Então, hoje a gente vê que muitos times de design, eles estão, assim, crescendo, estão saindo ali só do silo, né? Então, não é mais só aquele time de design que está lá fechadinho dentro do seu quadradinho e eles só ficam lá fazendo coisas de design. Não, isso está abrangendo e indo para todas as áreas, está se espalhando dentro das organizações. E tem até um relatório que você compartilhou comigo, que é aquele lá, The New Design Frontier, que fala que essas pessoas de design estando mais presentes, então um aumento aí de 5 designers foi para o quê? 20, 60 designers dentro da empresa. Isso fez um aumento gigante em receita, uma redução de custos bruta. Então, o quanto que isso não vai se extrapolar para além de uma profissão fixa ali num quadradinho, né? O quanto que o design não tem a possibilidade, a flexibilidade de extrapolar isso. Então, essa é um pouquinho da minha visão. Muito bom. Legal você citar esse relatório. Eu gostaria também de trazer dados de um outro relatório que não sei se vocês que estão aqui conhecem, mas que também é gratuito para baixar pelo Google ali, que chama... como é que é? Os Futuros do Design de Serviços, que é da Birgit Mager. Inclusive, ela é uma das professoras de Masterclass do Design Leadership, nosso curso global. Aqui chama The Future of Service Design, o futuro do design de serviços. E nesse relatório, ela traz aí uma outra forma de contar essa historinha que a gente contou aqui, que é as fases de aplicação do design de serviços, mas que também conversa com o design thinking, né? Mas, por exemplo, ela fala da primeira fase, uma fase mais experimental, né? Que está começando a se falar sobre design, o design mais abrangente, saindo do design lá da academia, mas ele sendo aplicado em contextos organizacionais, contextos corporativos, de gestão. Então, experimental, as pessoas começando a testar algumas coisas dentro de universidades, fazendo projetos, né? Aquela coisa que não necessariamente seguindo o processo à risca, mas experimentando coisas. E aí vem uma segunda fase de formalização. O design de serviço, ele vive muito isso hoje dentro de várias organizações, né? Precisou dar uma estrutura para que a gente possa usar isso e falar que isso funciona ou que isso é um método que a gente vai utilizar para a gestão do negócio. Então, é preciso do mínimo de formalização. Aí passa por essa coisa de tornar um pouco mais processual,
de olhar para os outcomes, né? O que sai desse processo, o que eu posso entregar, quais são os entregáveis de um processo de design. Depois entra a fase de expansão, que é um pouco do que a gente está vivendo hoje. O design ele começa a sair, aí entra um pouco do que você trouxe agora, Beck, sai lá dos silos, começa a ganhar vida dentro dos times diversos, né? E acho que se pulverizar um pouco mais. E o Rodrigo escreveu aqui que é a maturidade em design, né? Quando agora não quer dizer que todas as organizações estejam nesse lugar, mas esse é um processo de maturidade. E aí ela chama de new normality, que é o novo normal do design. Eu gosto de pensar que é a nova realidade, que é o design entrando para uma esfera mais estratégica. Então, se tornando mesmo ferramenta para instrumento e o melhor, acho que mais do que ferramenta e instrumento, é a linguagem para a inovação. A linguagem que também conversa ali com a estratégia do negócio. Então, começa a direcionar né, as decisões estratégicas que acontecem dentro da empresa, tudo que está acontecendo dentro da organização, conversando com essas práticas de design que estão acontecendo. Porque por muito tempo eram práticas da operação, né? Você vai fazer um projeto de design, você pode fazer uma jornada e você vai entrevistar pessoas, vai observar o usuário e aí vai fazer aquela jornadinha. Você vai ter algumas descobertas e aí por muito tempo a única conversa que isso tinha com a estratégia era apresentar essas descobertas para o board, né? Para o C-level ali, para ver se aquilo pode ajudar na tomada de decisão e aí depois aquilo voltava ou não como uma validação de que aquilo realmente é importante para o negócio. Agora, C-level, né? Existem empresas e movimentos grandíssimos de já usando no C-level o design, esse pensamento, essa forma de olhar para jornadas e tal, para a tomada de decisão. Aí, Bea, seria legal se a gente conseguisse pensar em que mudanças que a gente tem visto acontecer já, que estão sendo adotadas pelas empresas e por organizações diversas, que podemos falar também de setor público, por isso que eu falo organizações, não só o universo corporativo ali. Mas o que movimentos que a gente vê acontecendo hoje que marcam essas evoluções? Você já falou um aqui, que é essa saída de silos, né? E o design começando a se pulverizar dentro do negócio. Vamos ver se a gente consegue pensar em outras coisas que a gente poderia trazer? Legal. Nisso que você trouxe, me veio muito uma questão comparando design com tecnologia. Porque antigamente tinha também lá a área de tecnologia, a área de design, né? E hoje em dia, tecnologia transversalizou, né? Não existe mais uma empresa de tecnologia. Todas as empresas são de tecnologia. E eu tô vendo muito essa mudança de que agora todas as empresas também, além de ser de tecnologia, também são de design. Elas também pensam em design. Então, um design é um dos grandes pilares ali para essa empresa fazer os produtos, entregar seus serviços, pensar a estratégia. Então, eu vejo o design entrando ali como um pilar transversal em todas as empresas. E hoje, até de manhã, eu recebi um estudo do MIT que apontou a lista das 20 empresas mais inovadoras do Brasil. E aí eu fui olhar um pouquinho o nome dessas empresas, e tem Ambev, Cisco, iFood, Movida, Olist, ou seja, empresas que são 100% focadas em design, que usam design ali como base da sua estratégia. Então, será que é por acaso? Eu acho que não, né? Eu acho que esse é um dos principais pontos também. Então, além de sair dos silos, dentro de cada empresa está transversalizando. Então, todas as empresas aí também estão usando o design como uma base estrutural, né? Um pilar fundamental. Legal. Eu vou citar uma mudança também. Aí vamos fazendo assim, a gente vai jogando a peteca. Vou falar uma aqui, assim, que, por exemplo, esse boom de novos cargos, né? Acho que não é uma coisa mais tão nova, mas é bastante recente. Hoje você entra no LinkedIn e a quantidade de papéis que estão sendo abertos, né, dentro das organizações
tem muita coisa de design. E não necessariamente o papel do design thinker, sabe? Ou do designer especificamente, mas papéis abrangentes que esperam, trazem como a função daquela pessoa o uso do design dentro de determinados ambientes da organização. Então, acho que isso é uma coisa que pulverizou bastante também, né? Tipo, existem vários papéis, você não vê lá, tem o designer que ele é contratado. Mas são papéis diversos, dentro de diversos times, que são orientados pelo design. E aí as pessoas entram e precisam desempenhar esses papéis em lugares diferentes. Não sei se, né, ficou muito claro, mas acho que esse é um movimento super. É só entrar no LinkedIn, se você colocar lá que você quer, que esses são os seus interesses, você vai ver inúmeras possibilidades e papéis diversos dentro de organizações de diversas naturezas que buscam essa orientação pelo design, né, na forma de fazer. Demais. Eu acho que isso também traz muito da questão da colaboração transdisciplinar, que quando você está trabalhando ali com design thinking, isso é muito rico, né? Porque eu posso ser uma designer formada em design e trabalhar com design thinking, mas num projeto ali que o design é a base, eu posso estar conversando com uma pessoa que fez medicina ou com uma pessoa ali que tem uma outra formação completamente diferente da minha, mas que isso é muito rico na hora da gente criar, co-criar e pensar em soluções, né? Porque todos esses diferentes repertórios é o que geram a inovação, né? Eu lembro que quando eu entrei no Itaú, foi quando eu descobri esse mundo assim de design thinking, inovação, eles sempre falavam que a diversidade é o caminho para a inovação. Diversidade de perfis, diversidade de olhares, então que isso é muito rico. E colaboração é um dos valores do design, né? Experimentação é um dos valores do design. Então eu acho que é sempre assim, acaba virando uma bola de neve boa, assim, né? De coisas ricas que o design vai agregando dentro da empresa quando você começa a institucionalizar isso como algo fundamental. Super legal, isso. E essa colaboração dá para a gente notar também na forma como os times têm se configurado. Tem mudado absolutamente, tem movimentos muito recentes de como que se organizam os times de design, que não necessariamente são mais times de design, né? São times já pulverizados no negócio. Então, na quarta-feira que a gente fez a live com o Jefferson Torniziello, Design Manager da OLX, ele conta um pouco de como é a formatação dos times lá. Eu sei que agora tem uma frente aí que eles estão trabalhando de times em plataforma, que também é um outro jeito de fazer. Você coloca staffs, né? Tipo, pessoas que ajudam na comunicação entre esses times, mas daí são times com designers colocados dentro do negócio. Então, não é o time de design, mas, enfim, são vários formatos, assim, a gente não vai ficar entrando nos tipos de formatos, né? Mas isso é uma amostra, uma amostragem ali de um movimento que vem acontecendo, que aí começou, por exemplo, Spotify, que trouxe os squads, né? Então, vários formatos diferentes de se trabalhar, novas formas de se trabalhar, que são super orientadas pelo design. Quais serão essas novas formas, né? Com certeza ainda tem vários movimentos já acontecendo dentro dos negócios que a gente não conhece e que daqui a pouco vão se tornando realidade em negócios que não necessariamente são orientados pelo design ainda. O que mais? Não, pera, antes de você falar, eu queria trazer um também, porque isso é uma coisa que sempre aparece nos cursos, por exemplo, no Design Thinking Experience, que a gente tem muita gente que vem de outras áreas e estão ali para aprender um pouco do pensamento do design para levar para a sua prática profissional, né? E aí essas pessoas sempre trazem essa preocupação, por exemplo, com como, tipo, como que vão me deixar usar o processo do design dentro do negócio? Tipo, se estão lá olhando para o meu trabalho, se os KPIs lá, os indicadores de performance, são focados só na eficiência e na entrega que essas pessoas têm que ter, você dificilmente vai conseguir espaço para o design, né?
Então, tem um movimento necessário que precisa acontecer para uma evolução de aplicação do design dentro de negócios, que é a mudança dos indicadores de performance. Né? É preciso trazer, se você quer human-centered design, você quer ter design centrado no humano, tem que ter alguma coisa ali que nos ajude a olhar, mensurar impacto humano. Tem que ter alguma coisa que prevê um espaço para inovação, para experimentação, né? Porque para inovar você precisa experimentar, testar coisas novas. Então, quais são essas métricas que a gente precisa trazer para dar espaço para os times criarem em cima disso, né? E não apenas continuar operacionalizando aquilo que já é uma entrega esperada. O que mais? Super. E isso de métrica, eu acho que até quando a gente está olhando para o design thinking e para a inovação, a gente não pode ficar muito preso a números, né? Porque muitas vezes é uma parte muito mais qualitativa, de escuta, de conversa, de fazer uma pesquisa mais aprofundada, né? E não transformar isso necessariamente em números, que é o que muitas empresas aí querem e têm esse anseio por números, 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 números. Então, acho que isso é um ponto importante. Outra coisa aqui é que com o design a gente consegue ter insights, e com esses insights a gente consegue contar histórias para que a gente consiga tomar melhores decisões, né? Para essa tomada de decisão. Então, o storytelling dentro do design thinking é uma coisa muito importante, né? Porque todo o processo, ele é muito rico. E eu, às vezes, mentoro algumas startups em pitch, assim, e é muito legal quando você consegue ver da onde que a pessoa teve ali, onde que ela identificou o problema, ver todo o processo que ela passou de entrevistar as pessoas, de entender mais a fundo, em profundidade, quais foram os possíveis insights que ela teve e qual solução que se transformou, né? Esse caminho é muito rico. E muitas vezes a gente acha que a gente fica só também no qualitativo, mas dentro dessas pesquisas traz muito quantitativo também, né? Traz muitos dados para somar. E todo isso, essa história aí, ela ilustra muito em nível estratégico esses insights que são captados desde o nível operacional ali por quem está fazendo as pesquisas e levando isso lá para o topo, né? Super, super legal. Isso, ó, se a gente for pensar, né, entra numa questão do que são os entregáveis de um processo de design. O entregável não é apenas o produto final, né? Aquela ideia que foi construída que vai ser implementada, ou sei lá, ou não, ou essa mudança em serviço, ou um novo serviço que vai ser implementado. Mas também todas essas descobertas que acontecem no processo, né? Então, todo esse dado humano, tudo isso pode ser, se as pessoas souberem articular o design dentro do negócio, as descobertas que você tem num momento de pesquisa, de design ali, que, né, descobertas sobre comportamento humano, e daí como levar esses insights para a tomada de decisão, apresentar isso, esse storytelling, de como então que eu mostro as descobertas que a gente teve sobre pessoas, sobre comportamento, sobre sinais fracos, né? Sinais fracos são, antes das coisas se tornarem tendência, são aqueles sinais fracos que a gente descobre se está em campo, se está conversando com as pessoas e fazendo as perguntas certas. Então, tudo isso são informações muito relevantes para a tomada de decisão. Só que é preciso que isso chegue até lá, né? Porque se isso foi usado apenas para um processo, um projetinho específico para entrega de um feature ou de um produto, depois aquilo se perde ali. Agora, beleza, descobrimos tudo isso, desenvolvemos essa solução e agora tudo isso é comunicado e pulverizado dentro do negócio para que o negócio possa usar para tomadas de decisão outras, né? Super, precisa ter continuidade, né? O que você falou, não adianta só fazer ele, vamos fazer um design thinking aqui nesse projeto e beijo, tchau, acabou. Não, vamos adotar isso como prática, até porque eu que já realizei alguns tipos de diferentes projetos, eu sinto que os que eu não usei o design thinking, ou eles se perderam, ou foi muito confuso para chegar num resultado, ou não tinha alinhamento. Então, eu acho que usando essa abordagem, tem muito espaço aí para você ter uma melhoria sempre contínua, né?
e Uhum. não perder as coisas. E aí você falou um negócio tipo, você não vai sair, você vai sair implementando ou não. E isso é muito rico do design, que é o que a gente conversou lá na segunda, que é a parte da iteração. Então, às vezes a gente, putz, tive esse insight, vou prototipar essa ideia, a gente prototipa, acho que talvez não é bem isso. E aí a gente vai ter que ir lá entender o porquê não é bem isso e dar uma voltinha, né? Que eu até falei, a gente tá pegando a estrada e vai fazer o retorno. Uhum. Então, precisa ter, e uma coisa que eu sinto que muitas empresas ainda não entendem é que precisa ter esse espaço para a gente errar. Precisa ter o espaço de tipo, olha, vamos recalcular a rota, porque a gente estava indo aqui e viu que não era bem por aí. Só que isso não é uma perda, isso é um ganho, porque você sabe que esse caminho não vai mais dar certo. E aí você tem outros caminhos para tentar. E uma hora você vai acertar. E provavelmente você vai acertar com mais rapidez e Isso. facilidade do que a primeira vez, né? Você vai ser muito mais assertivo. Muito legal. Ó, tem uma pergunta aqui. Como não perder os resultados do design thinking? Eu acho que um pouco do que a gente está conversando aqui, porque assim, aí existe um risco sempre de aplicação do design thinking, que eu acho que é quando se usa como entretenimento corporativo. É perigosíssimo entrar nesse lugar. Coloca lá o design thinking para a gente, vamos levantar então o que as pessoas pensam sobre esse problema, e aí a gente vai co-criar aqui ideias, tarará. Aí faz isso meio sem um preparo, sem um planejamento, co-cria ideias e as ideias ficam ali no papel, né? Não são levadas para frente, nada acontece. Pizza. Agora, para não perder os resultados de design thinking, é preciso que isso esteja previsto no negócio, né? Previsto no planejamento, que seja feito com uma intenção clara de mudança. Então, se o que vai ser criado precisa ganhar tração para além do processo do design thinking, porque daí no processo você chega até a iteração inicial ali de protótipos. Depois, aquilo para ganhar tração dentro do negócio precisa de gestão de projetos, precisa, né, gestão de produto, precisa entrar outras metodologias para ajudar isso a seguir em frente. E aí, fora isso, essas informações que são coletadas em campo, por exemplo, elas precisam se tornar ferramentas que vão ser usadas para processo de decisão. Então, por exemplo, criar personas com os dados de comportamento que se descobre no processo. Então, a gente cria personas ali, a gente vai ter uma ferramenta para consultar sobre o perfil comportamental dos nossos clientes, o perfil comportamental das pessoas para quem a gente quer projetar soluções. Então, independente se a gente já criou uma solução para um problema específico, aquele perfil, ele pode ser o perfil que eu atendo no meu negócio como um todo. Então, eu posso usar aquele perfil como referência, claro que sempre atualizando, né? Porque essas coisas mudam muito rápido. Não dá para você fazer uma persona e largar lá e ficar 10 anos trabalhando com a mesma persona. Mas se tem dados importantes sobre comportamento, é uma forma de você documentar essas informações e não perder os insights que o design thinking gerou para você tomar decisões em outros momentos. Você consegue pensar em outras coisas, Bea? Consigo sim. Eu pensei em três principais coisas, que acho que quando a gente está facilitando os cursos aqui de DTEX, a gente sempre puxa ali o pé dos alunos na questão de anotar. Trazem muitas ideias e ficam ali conversando, falando, nanã, e ninguém bota a mão ali para digitar o que é a ideia, o que está sendo discutido. E aí isso fica muito no campo das ideias e a gente esquece. Então, acho que uma das principais coisas quando a gente está em reuniões ou espaços de cocriação é sempre ter uma pessoa anotando tudo que está sendo falado. Depois disso, ter um momento de priorização, né? Para onde a gente vai, o que é mais importante agora, o que a gente pode deixar para depois, o que é desejável, né? Tipo, o que talvez seja mais uma coisa para o futuro, para a gente fazer, e não necessariamente uma coisa que a gente precisa agir agora. E depois que isso for priorizado, né? Ter ali um acompanhamento de um backlog. E nesse acompanhamento de backlog, dá para ir trabalhando com sprints. Eu gosto muito de trabalhar com sprints. Então, aqui dentro, nos projetos que a gente trabalha, principalmente com o Kleb, é sempre assim, toda semana uma sprint, e aí a gente vai e faz um update ali dos projetos
beleza, a gente já fez o que tinha que fazer aqui das ideias que a gente trouxe. Quais são as outras coisas que estavam no nosso radar para a gente dar continuidade, né? E aí isso não vai se perdendo. E uma coisa que também é muito importante, depois que esse backlog já está feito, que você já priorizou, tem que parar para olhar para ver se as prioridades não mudaram. Porque a estratégia muda, coisas acontecem, imprevistos, então é sempre bom a gente dar uma nova olhada ali e ver se não tem algo que, tipo, putz, isso daqui a gente nem pensava em fazer esse ano, mas vai ter que fazer. Então, puxa isso lá pra frente, sabe? Muito bom. A prática de gerar relatórios, sim, é legal. O importante é a gente voltar para essas coisas, né? Porque às vezes relatórios a gente põe lá na gaveta digital e larga lá. E aí aquilo não informa mais uma continuidade, um processo que a gente consiga levar isso para frente. Então é bastante importante que isso seja comunicado, que pessoa, porque aí quem pode se beneficiar dessas descobertas? Outros times precisam conhecer o que aconteceu num processo de design ali, né? Uma gestão precisa entender as descobertas que aconteceram ali, porque aí o negócio se beneficia das descobertas que foram geradas. Aí, Bea, vou seguir um pouco para um outro caminho aqui. Assim, se a gente falar de mudanças, transformações sociais, coisas que estão acontecendo no mundo agora, existe uma história, né, de negócios que foram, tipo, a indústria, todos os negócios e organizações sempre foram muito transformadas pelos eventos históricos. Então, né, pós-guerra ou a Revolução Industrial, os grandes movimentos de negócios que surgiram e que são consolidados até hoje, vêm sempre depois dessas grandes mudanças sociais e econômicas que acontecem no mundo. E a gente acabou de viver uma grande, né? Tipo a pandemia, uma coisa gigantesca que aconteceu, que mudou completamente nossa forma de trabalhar, que trouxe, né, acelerou muito uma transformação digital, enfim, né, várias coisas que vêm a partir daí. E eu acho que uma coisa importante disso é que expôs muitas vulnerabilidades da nossa estrutura atual, de como a gente costuma atuar hoje, dos formatos de trabalho, né, das formas de fazer, enfim, expôs várias coisas que já não vinham funcionando há tempos e que a gente vinha insistindo em continuar nesses mesmos formatos. Você acha que pós-pandemia o design ganhou mais espaço, talvez? Ou, sei lá, como você acha que ganhou mais espaço com essas mudanças atuais? Eu acho que sim, ganhou muito espaço. E aí eu vou até contar um pouquinho sobre a minha experiência, porque em 2019 eu saí da faculdade, fazia design no SPM, e eu saí. 2020 foi o ano da pandemia, eu falei, vou empreender. E no que eu decidi vou empreender, entrou a pandemia. E na minha perspectiva, tudo perfeito, né? Casou certinho. E aí, na minha perspectiva de quando eu estava na faculdade, era muito difícil ver os meus amigos conseguindo estágio em design, ou estágios super mal pagos, 800, 600 reais pagando um estágio de design gráfico que tinha que saber Premiere, editar vídeo, fazer animação, saber fazer marketing, saber fazer tudo. E durante, assim, de 2020 para 2021, eu comecei a ver muita gente contratando designers, sejam gráficos, sejam UX, sejam researchers, para melhorar produtos, para melhorar serviços, para melhorar a experiência. Porque do nada a gente teve uma ruptura do físico, né? De tudo aí ser presencial, eu ia até uma loja, eu ia até um banco, eu tenho que me locomover para eu estar na minha casa e ter que resolver tudo pelo meu computador. Então, teve que ter uma baita reformulação da forma como as experiências ali dos produtos e serviços eram vivenciadas, né? Então, eu acho que isso foi um ponto, assim, crucial para uma valorização do design. Infelizmente, teve que acontecer de uma forma ruim, né? Mas veio. E esse momento, assim, de tanta incerteza, né? Do tipo, será que vai voltar para o presencial? Será que não vai? A pandemia vai acabar? Não vai. Eu acho que isso abriu muito espaço
para as pessoas co-criarem internamente como vamos solucionar esse problema, né? Como vamos solucionar a questão de ter que entregar meu produto e serviço de uma outra forma. E isso é um pensamento, é um tipo de mentalidade do design, né? É uma parte de ideação. Temos esse problema, como podemos solucionar? É até uma ferramenta, né? O como podemos, quando a gente está trabalhando lá dentro da parte de ideação. Então, acho que isso abriu essas possibilidades de mais contratação de designers, de explorar novos caminhos para que as empresas, né, conseguissem co-criar novas soluções que não tinham jamais sido pensadas antes, né? E o que não surgiu de site, de aplicativo durante essa pandemia, né? Muita coisa. E uma coisa que assim, eu lembro que eu fiz um curso de UX lá em 2017, eu acho, faz muito tempo, e UX nem era uma coisa muito falada. E aí a gente fez lá para aprender a fazer aplicativo e tal. E aí passou um tempo, eu estava trabalhando, acho que no Itaú, e aí alguém foi e falou, tipo, numa mesa assim, de reunião, vamos construir um aplicativo para tal coisa. E aí um outro cara, que era acho que uma pessoa mais alto nível, assim, virou e falou assim, tá, mas quantos aplicativos você realmente usa no seu celular? Quantos aplicativos você realmente baixa e, tipo, para abrir, né? Porque eu, por exemplo, eu baixo um monte de aplicativo e falo, vou testar. Passa uma semana, deleto todo, sem nem entrar. Então, acho que isso também foi um ponto de, tipo, nossa, precisamos fazer um monte de coisa de design. Então, construíram um monte de coisa. E aí, depois viram que não era muito bem esse o caminho. Então, aí já entra a questão de uma iteração, né? Testamos isso, talvez não deu certo, vamos encontrar novas possibilidades, novos caminhos. Muito bom. Você trouxe coisas muito que eu acho que são bem importantes, que é essa diversidade cultural que o que a gente viveu na pandemia proporcionou e que eu acho que é tão importante para o design, né? Por exemplo, a Ecos mesmo, a gente tinha os cursos antes até 2019 eram só presenciais. E aí a gente tinha aquela coisa de uma conversa sobre design acontecendo no eixo Rio-São Paulo. E o que estava acontecendo nos outros lugares, estava acontecendo nos outros lugares. Difícil uma comunicação, né, desses movimentos que estão acontecendo no Brasil, por exemplo. Hoje a Ecos, por exemplo, consegue atuar como uma empresa global. Tá lá a Juliana e Ricardo, os fundadores, na Austrália. Então a gente tem a escola na Austrália conectada totalmente com a gente aqui. A gente tem pessoas do time que estão na Itália. Eu tive um bebê e consegui voltar para minha cidade natal, estou em Londrina e trabalhando em São Paulo, trabalhando conectada com o mundo inteiro. Então, acho que isso, mas além disso, de poder estar, né, cada pessoa num canto, a diversidade cultural. Como a gente podendo viver outras realidades, observar comportamentos de outros lugares que trazem. Um outro exemplo é o projeto do Google, que é feito em parceria com a Ecos, o GNI, que é Google News Initiative, que é uma aceleração de startups brasileiras de jornalísticas, né? De mídia e jornalismo. Também é um projeto que ele pode acontecer hoje, principalmente por um movimento que veio pós-pandêmico, com empresas, com startups de jornalismo que estão no Brasil inteiro. Antes era uma coisa totalmente focada Rio-São Paulo e agora, né, startups do Nordeste que conseguem vir participar desse processo e trocar conhecimento e experiências com outras startups que estão pelo Brasil inteiro e fomentando, trazendo essas realidades de diferentes Brasis, né, de diferentes olhares, diferentes comportamentos que estão por aí. Então, acho que isso é uma coisa também que vai ficar, né? Mesmo com a volta do presencial, mesmo as coisas voltando, curso presencial, aqui, ó, o Siqueira está falando aqui. Queremos curso presencial, a gente quer estar junto de novo, né? Mas tem coisas que a gente não vai deixar para trás. Acho que o futuro, o que vem a partir daí, são os ganhos que a gente teve com essa presença mais digital e com documentação digital, como que a gente utiliza a abordagem de uma forma mais inteligente, se apropriando da transformação digital.
Mas ao mesmo tempo a gente ter a volta de podermos estar juntos de novo, né? Porque também não queremos ficar sentados na frente do computador, cada um, né, Uhum. se enfiado no seu buraquinho. Total. E isso da diversidade cultural é uma coisa que na Ecos, assim, eu sou apaixonada, porque eu tô falando com você aí que tá em Londrina, aí o Rô tá em Brasília, aí tem a Ju, que tá lá em Sydney, o Kleber que tá na Itália. Então, assim, cada uma dessas pessoas que tem uma cultura completamente diferente, tem uma vida completamente diversa, agrega muito quando a gente está criando projetos, né? Porque a minha vivência aqui em São Paulo é uma, e o que isso influencia na minha forma de pensar também vai influenciar nos meus projetos, meus trabalhos. Então, acho que essa possibilidade que a pandemia trouxe traz muita diversidade, poder trabalhar remotamente, e isso para empresas que se pautam no design, é muito rico. Até se não se pautar no design, vai ser muito rico para a empresa de qualquer forma, porque sempre quando a gente tem diversidade, a gente tem mais, a gente soma, né? E você comentou sobre futuros, né? Como que a gente pensa nesses futuros? E eu acho que também um dos futuros que eu vejo assim para design thinking é uma conexão maior com o pensamento de futuros, né? Então, a gente sair um pouco só ali do design thinking e começar a pegar, né, de outras fontes, inclusive do letramento para futuros, como que a gente cria essas soluções pensando lá no futuro onde a gente quer atingir de uma forma mais estratégica, faz um backcasting. Então, eu acho que tem esses dois estudos têm muita coisa a somar e agregar aí. Legal. Da mesma forma, design leadership, né? Tipo, essa conversa também com habilidades de liderança e gestão, como que isso tudo começa a se conversar. E não, aqui, por exemplo, a gente fica falando de design thinking, porque eu gosto de recuperar, porque às vezes você chega em ambientes em que o design já está super, né? Lá, design leadership, por exemplo. E o que está acontecendo na operação é design thinking, é o pensamento do design, né, como linguagem. Então, acho que se a gente pudesse fazer um resumão de tudo que a gente conversou aqui até agora, é esse design, o futuro, né, da abordagem. Eu acho que é muito mais a ver com o design como linguagem, que instrumentaliza transições, né? Então, todas as mudanças. Então, a gente numa era exponencial, todo esse monte de coisa que está acontecendo, o design como linguagem consegue acompanhar, porque ele se acomoda, ele se adapta às diferentes realidades que estão acontecendo, né? E aí e consegue contribuir com as suas ferramentas, com o seu modo de pensar, com a mentalidade do design para gerar essas transformações. Perfeito. Concorda? Super concordo. Muito bom, acho que foi legal, né? Gostou da conversa? Amei. Quero mais. Toda Muito bom, eu semana aqui, também. eu e você. Eu gostei dessa coisa de live, gente. Vocês Sim, incrível. comenta aí, fala que vocês gostaram para quererem que a gente volte sempre e a gente continuar conversando com vocês. A gente vai então encerrando por aqui hoje. A gente chegou, né, ao final da semana, então agora não teremos live amanhã, agora que vocês estão acostumados a ver a minha carinha por aqui todos os dias. Agora vocês vão para o final de semana de vocês e voltem na segunda-feira para as nossas redes, porque teremos novidades. Dia 4 de julho, segunda-feira, temos lançamentos gratuitos, coisas super legais para vocês, para a gente continuar essa conversa e continuar ajudando vocês a instrumentalizar as transições de vocês, as mudanças que vocês estão vivendo e ajudar com musculatura, né? Com tudo que vocês precisam de conhecimento e habilidades aí para levar o design para as realidades de vocês. Letícia, delícia, obrigada. Um beijão para todo mundo, gente. Nos vemos então segunda-feira, hein? Beijão, Obrigada, gente. Bea. Obrigada aí. Obrigada, Nath, pelo papo. Até mais. Até. Tchau, tchau.